O que veio antes de você pode não estar tão longe assim. Olá, me chamo Paloma Maele. E eu sou Maria Clara. Conhecendo os trabalhos desenvolvidos dentro da academia, especificamente no Centro de Humanidades da Universidade Estadual da Paraíba, em Guarabira, e a partir do seu laboratório de Geologia, fomos parar no Laboratório de Arqueologia e Paleontologia, que também é da UEPB, mas está localizado em Campina Grande. No Centro de Humanidades, tivemos contato com os primeiros artigos pré-históricos das nossas visitas, que nos foram apresentados através dos professores Ivan Silva e Lanús Tuma, do Departamento de Geografia do Centro de Humanidades. Esse é o podcast Intercampus UEPB. Apresentado por nós, enquanto extensionistas, e coordenado por Juliana Rosas. Com esse projeto, damos voz às comunidades em torno da universidade e debatemos assuntos de seus interesses. O episódio de hoje é Fósseis, uma história a ser contada. A visita ao laboratório foi rápida, porque lá existe um espaço para que as aulas possam ser imersivas, e era exatamente o que estava acontecendo. Um grupo de alunos, mais o professor, reunidos no centro da sala para discutir justamente assuntos que vamos comentar aqui. Por esse motivo, deixamos a sala repleta de estantes que guardam objetos históricos de estudo, desde pedras rudimentares até pequenos fósseis, e fomos bater um papo com os professores na sala de cartografia. O laboratório de geologia ele vai surgir à medida que os professores, sobretudo o professor Paulo José de Lima, vão trazendo amostras de rochas, amostras de minerais, amostras de fósseis, e vão doando para o Centro de Humanidades. Então, esse material ele foi sendo acumulado, foi se formando um acervo de geologia para poder os alunos terem contato com esse material e a partir daí essa sala ela foi ganhando importância, foi ganhando importância do ponto de vista didático nos cursos de licenciatura. Esse foi o professor Ivan, fala agora o professor Lanús. Nós temos exemplares de fósseis que remontam da era do Mesozoico, período Cretáceo. Então, aproximadamente aí em torno de 65 milhões de anos atrás, na escala do tempo geológico. Tá, mas como funciona um laboratório que guarda peças milenares e recebe alunos para ter aula? Como fica a questão da segurança e conservação? E no caso de visitantes, sabendo o quanto é necessário ter cuidado com um material tão frágil, nós tivemos acompanhamento dos professores. Mas é assim em todos os casos? A questão da segurança no laboratório, ela é estabelecida através de regras, que foram criadas no caso das visitações. As peças, elas só podem ser tocadas aquelas que têm autorização, Então, os grupos de visitação, eles já são alertados, sobre essas questões. Nós temos um regulamento, aprovado em ata de reunião do departamento do dia 14/11 de 2018, onde algumas regras elas foram criadas, como não se alimentar dentro do laboratório, ter cuidados, com o manuseio das peças, uma série de processos que são tidos como processos de segurança para a gente manter o bom funcionamento e também a segurança das peças ali expostas. Essas amostras de fósseis, elas são logicamente monitoradas, elas são registradas, elas são catalogadas. Então, as visitas ao laboratório, elas são sempre acompanhadas de monitores ou dos professores responsáveis pela coordenação geral ou coordenação adjunta. Então, as amostras elas podem ser manuseadas, elas podem ser pesquisadas, desde que sejam previamente agendadas. Por uma questão de segurança, essas amostras não podem circular, são amostras tombadas, cedidas. Na busca de outras perspectivas de profissionais da área, encontramos o Laboratório de Arqueologia e Paleontologia, o LABAP, que é administrado pelo professor Juvandir Santos. No início desse episódio, comentamos que o LABAP também faz parte da UEPB, só que está localizado em Campina Grande. Se pertencem à mesma instituição, por que não unificar os acervos? Além disso, é muito intrigante parar para pensar que uma daquelas peças conta a história de algo que viveu tantos anos atrás e que são tão diferentes de nós. Precisávamos de respostas, e quem nos fornece são respectivamente o professor Ivan e o professor Lanús.
Olha, a história dos fósseis, por assim dizer, ela começa a ser contada com as cianobactérias, né? Então, esses elementos vivos, né, que estiveram na Terra há 3,8 bilhões de anos, eles registram, né, a sua existência através dos fósseis nessas rochas mais antigas. Se for pegar uma escala temporal, nós podemos dizer que esses primeiros registros fósseis, eles estão no que nós chamamos de período, no geral, pré-cambriano, que é quando nós temos, né, o momento que a vida começa a ser registrada na Terra, 3,8 bilhões de anos, até o período que a Terra ela começa a realmente apresentar uma explosão de vida, o que foi chamado de Big Bang evolutivo. E isso no início do período cambriano, que nós demarcamos aí na escala temporal de 545 milhões de anos. A paleontologia é um campo da ciência vinculado à geologia que se dedica, logicamente, à história, a contar a evolução do planeta no passado. Então, as evidências indicam, de acordo com as pesquisas de vários estudiosos da paleontologia, indicam que a vida no planeta iniciou nos mares, né, nos paleoceanos e paleomares do passado remoto do planeta, né? Então, as atividades dos seres mais primitivos ficaram impressos, registrados nas rochas, com características de mares do passado, né? Em regiões que já foram cobertas por mares. E com o passar da evolução, diversidade das espécies, esses seres foram ocupando, de acordo com as condições climáticas dos planetas de forma favorável, foram migrando dos mares em direção aos continentes, até se adaptarem totalmente a uma nova região. Eu conheço muitíssimo o trabalho do professor Giovanni de Souza Santos, sei da sua competência, da sua dedicação, e o acervo do LABAP é um acervo conhecido não só dentro da universidade, mas também como fora, né? Um acervo muito diverso. Bem, com relação à união dos dois acervos, eu acredito que, logicamente, seria um pouco inviável do ponto de vista pedagógico-didático, porque tanto os estudantes do campus 1 quanto os estudantes do campus 3, eles necessitam de espaços de pesquisa que possam fornecer materiais de estudos e pesquisas nessa área de arqueologia, paleontologia, rochas e minerais. Deslocando os acervos de um campus para o outro, alguém seria prejudicado nesse sentido de não ter mais à sua disposição acervos disponíveis para as aulas do seu curso. Essa história do passado reflete muito do que vivemos hoje. A mudança do clima, a devastação do meio ambiente, por exemplo. Tem tudo a ver com a história dos primeiros seres, de como eles evoluíram e também de como sumiram. Infelizmente, estamos vivendo uma extinção em massa, mas ainda bem que temos pessoas que zelam por essas páginas apagadas da história. Quando chegamos ao LABAP, a primeira impressão que tivemos é o quanto a parte exterior destoa do prédio em seu interior, que é muito bem conservado. Entramos na sala, avistamos um amplo acervo exposto e achamos que tinha acabado por aí. Porém, o professor Giovanni nos levou a um outro espaço. Todo o material hoje arqueológico, paleontológico da Paraíba vem para cá. Enorme, enorme. Urnas funerárias, tupi. Esse material aqui está mudando a história da Paraíba. Porque onde eles foram encontrados? No sertão. Então, jamais se imaginava a presença tupi no sertão. Porque tupi, litoral, aquela coisa toda. Aí, do nada, começa a aparecer esses terem aí. E esses arquivos aqui, tudo? Tudo material arqueológico, paleontológico, de sítios. Que interessante. Tem muitos sítios aí escavados, muitos. Porque é um padrão que a gente segue, né, do governo federal. Tá? Tudo aqui, né, tá sob a nossa responsabilidade, mas, na verdade, tudo isso pertence à União. Artigo 216 da Constituição Federal. A gente só faz a curadoria, né? Tem vamos pegar dos últimos, né, que nós escavamos. O sítio Toca dos Astros, né, no Congo, que é esse material que ainda está sendo analisado. Toca dos Astros no Congo. Serrote dos Ossos em Caraúbas, esse saiu mais de 15 mil peças, né, arqueológicas.
temos Serrote do Letreiro, temos Serrote das Pinturas lá em São João do Tigre, temos a Furna dos Ossos lá em São João do Cariri, que também foi escavado já há algum tempo, tal. Enfim. E esse talvez é o mais importante, um dos mais importantes do Brasil, que é o sítio Mocunha, né, lá de Serra Grande, no Alto Sertão da Paraíba. E de lá, né, vem saindo material tupi, aquilo que eu te falei inicialmente. Então, esse material aqui, tupi, está mudando completamente a história da Paraíba. Por quê? Porque antes acreditava-se que o interior da Paraíba só tinha sido habitado pelo povo Tarairiú, tá, que praticava o endocanibalismo, né, comia os seus parentes falecidos, e o povo Cariri. Aí agora, viu? Coisa de 4 anos para cá, começou a aparecer material tupi no sertão interiorzão, né? Tudo interior. Material tupi e esse material aqui, que é o material de uma outra etnia, é o grupo Aratu. Tá? Então, também com ossos humanos dentro das urnas. No geral, o que a gente faz, né? Quando o material chega aqui, já que aqui recebe material de todo o estado, quando esse material chega aqui, a gente faz aquela análise preliminar, que é o quê? Né? Que é higienizar o material, tombar o material, preparar os livros de tombo, guardar todo o material e colocar nas estantes. Aí alguns sítios, né, que passam a ser referências para a gente, aí é um pouco diferente. Esse material aqui, que a Tamires está trabalhando, os ossos humanos, já identificou alguns tipos de câncer de osso. Por isso que o pessoal da medicina tem interesse nesse material. Buscar o quê? Porque aí hoje a gente já trabalha, né, com a genética comparada e tal. Sim. E aí o pessoal tem interesse em buscar os marcadores, né, dessas doenças. Descemos uma escada para chegar a essa sala. Então, estamos no subsolo? Não sei se seria subterrâneo. Se a gente considerar o prédio em si, sim, você está no subterrâneo. Mas se você considerar esse outro nível do terreno, você não está no subterrâneo. Que aqui é um açude, né? Um antigo açude novo. Ele é assim. O prédio ele está em 2 níveis. Ele está nesse nível aqui e está nesse outro nível aqui. Aí depende, né, da sua visão. E essa questão de nível influencia em alguma coisa? Isso também, viu, é exigido por lei. Para você, né, saber a temperatura ideal que tem que estar aqui. Tem que estar entre 20 e 25, 26 graus. Tanto a temperatura interna quanto a temperatura externa. Esse equipamento mede a temperatura interna, 25,2 graus, e a externa, 25,3 graus. Se alterar isso aí, então vai sim alterar, né? Vai ter resultado, digamos que negativo, no material que a gente tem aqui. Por isso que nós temos ar-condicionado potente, né? Justamente para regular essa questão da temperatura interna nossa aqui. Entender a importância que um espaço como esse carrega é essencial. Quem entende isso estabelece uma relação afetiva com esses estudos. Nesse sentido, o que a história anda contando por aí sobre os primeiros fósseis e como o professor Juvandi encontrou esse caminho. Para além do hoje, o que é que a história conta sobre os primeiros fósseis? O que é que a história conta sobre os primeiros fósseis? Que isso aqui teve uma biodiversidade gigantesca. Qual é um dos grandes objetivos nossos, né? Principalmente no nosso museu, quando a gente recebe a população, ou quando, né, porque nós temos a parte itinerante, quando a gente vai para as cidadezinhas aqui do interior da Paraíba, a gente tenta mostrar justamente a importância da preservação da nossa biodiversidade. E olha que o que a gente conhece em termos de fósseis é o mínimo do mínimo. Mas aí a gente faz esse alerta à população da importância de se preservar tudo isso, né? Para que a gente possa conhecer, né, o que é que nós temos, o que ainda, né, resta, né, dessa biodiversidade gigantesca que tem, né, alguns representantes fossilizados. Acho que esse é talvez o maior objetivo de um museu de história natural, né, tentar conscientizar, politizar, sensibilizar as pessoas, né, da preservação da nossa biodiversidade. Acho que esse é o grande exemplo, né, que os fósseis, né, podem trazer para a gente, né, que um museu como esse, né, um museu de história natural, pode trazer, né, para a população contemporânea. E qual foi o estalo que foi que fez o senhor querer pensar nessa área? Que pergunta, viu? Meu pai, hoje ele tem quase 80 anos, ele há muitos anos, né? Acho que eu tenho uns 13 anos, 14 anos, ele era representante comercial, que eu acho que hoje nem tem mais nessa profissão depois da internet, né? Você vende um objeto hoje a um cara de São Paulo sem precisar ir lá.
E ele viajava no interiorzão da Paraíba, né? Vendendo, né, mercadorias, aquela coisa toda. No período de férias, e olha que eu já trabalhava, viu? Então, comecei a trabalhar com 8 anos de idade para ajudar, né, a família. Mas no período de férias, aí geralmente eu viajava com ele 2 dias, 3 dias. E numa dessas viagens que eu fui com ele, eu fui a Sousa, tá? Onde hoje é o Vale dos Dinossauros, não tinha nada daquilo ali. Eu não sei por que ele me levou ali. Bom, sei lá. E aí, não é, eu me deparei, né, com iconofósseis lá. Então, acho que a partir, né, daquela minha primeira visão, eu me apaixonei profundamente, né, pela paleontologia, pela arqueologia. E um pouco tempo depois, né, eu também comecei a visitar cavernas, né, cavidades naturais, e aí foi outra loucura também. Tanto é que hoje, né, a UEPB tem um grupo de estudo, né, de cavidades naturais, é o único grupo, né, da Paraíba. Hoje, né, os estudos espeleológicos é uma referência para o Brasil, os nossos estudos, né? Tanto é que hoje nós temos 2 projetos de pesquisas, né, com recursos, né, o que é muito difícil hoje, para estudar os ambientes cavernícolas da Paraíba. Enfim, é uma história meio longa, né? É claro que o caminho é árduo. E se, assim como nós, você também tinha curiosidade para saber como o processo de fossilização é feito, se liga aí. Tem várias formas, vários processos de fossilização, né? O mais comum que a gente tem aqui em nossa região são os tanques. Tanques e lagoas pleistocênicas, né? Como é que funciona? Um bicho lá qualquer, principalmente bicho da megafauna, todo mundo aqui já assistiu à Era do Gelo. Então, aqueles bichos que aparecem na Era do Gelo, claro que com exceções, por exemplo, o mamute não existiu aqui, mas aqui a gente tinha um mastodonte, né? Ia beber água, tá? Dentro do tanque, ainda havia às vezes um pouquinho de água, ia lá, né, beber água, comer alguma graminha, né, que você tinha ali, e acabava se precipitando nesses tanques. No geral, esses tanques, eles têm algumas características bem interessantes, né? Eles têm em média de entre 20 e 40 metros de extensão, tem uns 4, 5 metros de largura e uns 4 a 5 metros de profundidade. E uma característica interessante, o interior desses tanques é como se fosse uma lâmpada, aquelas lâmpadas incandescentes antigamente, né? Abaulado. Então, quando o animal caía lá no interior, ou se precipitava, né, no interior para beber água, ele não conseguia sair. Tá? Então ele começava a patinar nas paredes, né, do tanque, e ali ele morria. Ali você tem o que é essencial para dar início à fossilização. Você tem água e sedimentos muito finos, justamente para evitar, né, que comece a degradação, a decomposição das partes moles do bicho. Ali começa a fossilização. Aí, claro, né, que a natureza vai ter que ajudar um pouco, né? Você tem questões químicas, físicas e biológicas que vai também ajudar nesse processo. É um processo geralmente muito demorado, tá? E leva muito tempo, né, para isso acontecer. O forte da Paraíba são fósseis de megafauna, aqueles bichos, né, que a gente vê na Era do Gelo, e de iconofósseis. O que são esses iconofósseis, né? Nós só temos um sítio e um exemplo, né, de fósseis de dinossauro aqui na Paraíba. Quando fala em Sousa, fósseis de dinossauro. Não, o que nós temos ali são os vestígios, as marcas deixadas, né, por aqueles bichos, por volta de 100, 110 milhões de anos atrás, no barro, né, no sedimento. Então, aquilo são iconofósseis. Isso é bem forte, né, na Paraíba, esse tipo de fossilização também. Às vezes acontece o que a gente chama de processo de retrabalhamento. Ou seja, você está ali, né, começou o processo de fossilização, mas aconteceu algum fenômeno natural, sei lá, uma enxurrada grande que jogou tronco de árvore, e aí o que estava lá embaixo subiu, então parou automaticamente o processo de fossilização. As pegadas do mesmo jeito. Tá? O bicho passou na lama, né? Deixou a marca ali, foi coberto. É por isso que hoje muitos sítios, né, paleontológicos que a gente tem lá no sertão, em Sousa, São João do Rio do Peixe, Iraúna, muitas pegadas desaparecem. Aí, claro que isso tem ação humana também, lógico, né? Mas aí, naturalmente, essas pegadas tendem a desaparecer. Porque o solo lá, como é um solo sedimentar, ele é por camada. Então, sei lá, o bicho ele pisou aqui, nessa camada bem interna, né? Aí ele foi coberto, não fossilizou a pegada, mas ela foi exposta. Com o passar do tempo vai ser tudo exposto a essas camadas. E naturalmente, quando vem, por exemplo, as cheias, né, as grandes cheias do rio do Peixe, lá na bacia sedimentar,
levou embora todo esse material. Se tiver um pouco de sorte, tem mais pegada nessas outras camadas estratigráficas. E assim por diante. Então, desaparecem as pegadas de uma determinada camada, às vezes aparece. Outras, né, que estavam mais embaixo e tal. E aí é um fenômeno natural que vai acontecendo. O grande problema que nós temos, por exemplo, né, com relação às pegadas lá no sertão, não é nem a questão natural, porque isso naturalmente vai desaparecer. O grande problema é a ação antrópica. É o pessoal que vai tentar escavar para retirar as pegadas, retirar outros objetos, para vender, né, no mercado negro tal, e assim por diante. Eu acho que o grande mal dali não é a ação da natureza, é a ação humana. Até aqui, tudo muito interessante. Mas você sabe como as peças chegam até locais como o Labap? Já parou para pensar que pode ter uma relíquia na sua própria casa? Pois é, durante nossa conversa com o professor, descobrimos que cada um de nós poderia contribuir com uma parte do acervo. Olha, faz 32 anos, né, que eu trabalho com arqueologia e paleontologia. E acho que nós temos materiais aqui que tá conosco há uns 30, 32 anos. Agora, a grande maioria desse material é de 17, 18 anos para cá. Justamente quando nós conseguimos criar o laboratório, né, de arqueologia e paleontologia, e depois criamos o museu. Aí intensificamos, né, as atividades de pesquisa e tal, mas nós temos material aqui com 30 anos, 32 anos. E qual é a peça mais antiga que temos aqui? Você diz em termos de datação, nós Isso. temos uma peça no museu de 400 milhões de anos. Muito desse material, dessas peças que nós temos expostas, ou mesmo aqui, né, na nossa reserva técnica, são doações. Tá? O pessoal tem, sei lá, um machado lítico, né? Por que eu estou falando machado lítico? Porque a última peça que recebemos de uma senhora lá de João Pessoa foi um machado de pedra. Faz um mês e meio, mais ou menos. Então, muita gente tem esses materiais em casa. E como é esse Aí, o que processo eles de fazem? divulgação? Manda para cá. A gente divulga, né, isso nas redes sociais, jornais escritos, né? O pessoal do jornal A União faz bastante matérias com a gente e tal. TV, enfim, mas principalmente redes sociais hoje. E além de doações, como é o processo? Como é que essas peças chegam até aqui? Quem as fornece? Aí sim, a maioria das peças que nós temos aqui são fruto das nossas pesquisas, né, das nossas intervenções arqueológicas e paleontológicas, todas devidamente autorizadas pelo governo federal. Se a gente vai fazer, né, uma escavação arqueológica, tem que ter autorização do IFAM Nacional. Se a gente vai realizar uma escavação, um salvamento paleontológico, tem que ter autorização da Agência Nacional de Mineração, que é o antigo DNPM. Então é dessa forma, né, que a gente consegue trazer todo esse material para cá, devidamente autorizado, né, pelo governo federal. Já que tanto material arqueológico quanto material paleontológico são bens da União. Então tudo isso é dessa forma, né, que a gente consegue esses materiais. E não somos nós que descobrimos, né? Na verdade, é a população. É Dona Maria, que mora lá no Roçado, no município de Itaperuá, de Monteiro, lá no sertão, enfim. Aí, de um jeito ou de outro, essa informação chega para a gente. Alguém comentou, a Dona Maria comentou com alguém lá da prefeitura, alguém da prefeitura estuda, né, na universidade e tal, aí procura a gente e comenta. Essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte, né? Como pegar esse material? Aí a gente tem que elaborar um projeto e enviar os órgãos competentes. Se for material arqueológico, o projeto vai para o IFAM Nacional, publicado, a portaria, né, ministerial em Diário Oficial da União. Se for material paleontológico, material paleontológico a gente faz tudo pela internet, né? Maravilha. Aí tem que ser autorizado, né, pelo antigo DNPM. Aí quando esse material chega aqui no laboratório, aí é muito complicado. Por quê? Porque na maioria das vezes são fragmentos muito pequenos. Não dá para a gente identificar. Quando é uma peça maior, por exemplo, vértebras, costelas, fêmur, aí dá para a gente identificar. Nós temos ali, né, um material, está até encadernadozinho bem bacaninha, que é para a gente tentar identificar o nosso material. Então são fotos, né, de fragmentos de fósseis de vários animais da megafauna, que alguém já fez aquela tabelazinha para a gente, né, já fotografou. Então a gente vai lá e faz atividade comparativa. Mesmo assim, quando a gente tem dúvida, aí nós mandamos para pessoas mais sabidas, né, do que a gente. Por exemplo, o Somário, né, da Universidade Federal da Bahia, um grande paleontólogo. A gente manda para ele. Tem a menina, né, que ela mora aqui em Campina Grande, a Juliana, que foi nossa aluna, publicou um livro com a gente, tal, gente finíssima, uma grande paleontóloga. Ela é muito boa em identificar os materiais. Foi ela, inclusive, que identificou os 2 fragmentos de cavalo selvagem que coletamos em um sítio paleontológico no Curimataú.
Aí eu ligo para a Juliana, Juliana, dá uma chegadinha aqui e tal. Mas enfim, é dessa forma que a gente vai identificando os materiais. Não é simples, viu? Não é tão simples identificar esse material. Durante a conversa, o professor ia abrindo caixas e mostrando algumas peças. Em outros momentos, aproveitamos para explorar o espaço e perambular entre as 1000 estantes que guardavam todos os arquivos de datação, junto dos seus respectivos elementos históricos. Na comprida sala de análise e datação, Juvandi conta mais detalhes e processos que circundam um mundo que a gente se deixa esquecer muitas vezes. Uma parte dessa presa, ela vai para a Bahia, para o professor Mário, né, que tem um baita de um laboratório lá de paleontologia, para ele analisar os anéis de crescimento do bicho. Aí vai conseguir datar a partir dos anéis de crescimento. Tanto datar, eles vão datar por lá, como vai saber a idade que esse bicho tinha, né, que esse mastodonte tinha. Por isso que é importante aqueles convênios que a gente realiza com outras instituições. Aqui não temos condições de fazer isso, mas lá o pessoal lá da Universidade Federal da Bahia tem condições de fazer isso. Então a gente está só aguardando, né, a autorização do governo federal para mandar parte desse material lá para a Bahia. Representação do corpo humano era dentro de uma urna, né, que foi fragmentada infelizmente, né, mas aí essas pinturas dentro de urna. Tá? E aquela peça que você está vendo ali, ela é meio que única, pelo menos no Nordeste, esse material. É uma tigela também tupi, que foi encontrada, né, no cemitério Tupi, lá no sertão da Paraíba. Esse material aqui não foi datado ainda não, mas, por exemplo, nós temos um material aqui que é semelhante a esse aqui, que é esse aqui, ó. A esse aqui, tá? Aqui são fragmentos de urna, de vasilha e ossos humanos. Os ossos humanos foram datados nos Estados Unidos, tem 700 anos. Então, veja que esse... Sim, olha essa peça aqui. Essa peça é um show também. Veja que essa peça já tem 700 anos. E está bem conservada, né? Claro que quando... Ela estava sob determinada pressão, né, no solo. Quando você retira, ela se quebra. Aí a gente cola, né, tudo isso. Mas veja que ela está perfeita. Ou quase perfeita. Como é a questão do financiamento? Financiamento a gente consegue. Nós temos convênio com mais de 30 prefeituras hoje no interior da Paraíba. E aí a gente consegue, né? Às vezes que uma ou outra prefeitura financie para a gente uma datação. Essa datação aqui, quem pagou foi o pessoal da Universidade Federal do Ceará. Porque a gente tinha um menino fazendo mestrado lá, né? Ele foi até me orientando, com o nosso material. Aí eles conseguiram, né, através de projeto deles lá, recursos para a datação. E aí a gente tenta, né, colocar em projetos de pesquisa ou de TACs, né, que o IFAM às vezes manda para a gente consegue às vezes colocar o valor, né, dessas datações no meio. Essa é uma questão. Outra questão é a seguinte: nós temos, por exemplo, hoje convênio com o pessoal da USP, né, com o famoso André Strauss, né, que é um dos grandes arqueólogos hoje do continente americano. Ele vem aqui, né, constantemente. E ele tem convênio, o pessoal da USP tem convênio com a Universidade de Tel Aviv. E aí o que é que acontece? Eles mandam materiais dele para datar lá em Israel, não pagam nada. Mediante esse convênio que nós temos, né, com o pessoal da USP, a gente manda material para ele manda para o Israel e aí a gente não está pagando nada. Então aqui são 42 ou 44 peças. Tem fragmentos de osso humano e de cerâmica. Aqui, por exemplo, né, parte desse material vai para Israel, para ser datado lá. Então, como, né, é difícil para a gente conseguir esse dinheiro, aí a gente vai atrás das pessoas certas. Muita coisa ainda precisa ser dita, mas o importante do episódio de hoje é que você entenda o quanto os seres humanos são capazes de acabar aos poucos com muitas histórias. A história está pronta para ser explorada. Se informe sempre que puder. Esperamos que tudo o que foi dito aqui contribua de alguma forma com seu crescimento pessoal e profissional. Esse episódio foi uma colaboração do Departamento de Comunicação com o Departamento de Geografia da UEPB, bem como com o Laboratório de Arqueologia e Paleontologia, e realizado pelo projeto de extensão Comunicando Cidades e Universidade, Jornalismo e Informação Intercampus. Produzido por mim, Paloma, e também por Maria, o episódio Fósseis, uma história a ser contada, vai ao ar também com edição minha e supervisão de Juliana Rosas. No nosso Instagram, @extensãointercampus, estão disponíveis várias fotos dessa visita. Vai lá conferir. Agradecemos a sua presença até aqui e esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente de embarcar nessa viagem para o passado. Até a próxima!